Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura do livro temático 2023 da Sociedade de São Vicente de Paulo, A Mística da Visita aos Pobres. Vamos ler o tema 9, Visitas Sensíveis. Um aspecto importante da disponibilidade é o de manter para com todos os pobres uma atitude de confiança, de estima, de interesse, uma disposição para estarmos prontos a ouvi-los, mais que a impor as nossas ideias, a tomar as pessoas como elas são. Pierre Chouard, presidente-geral da Sociedade de São Vicente de Paulo, de 1954 a 1969. Quem você costuma escutar mais? Uma pessoa próxima que já convive há algum tempo com você e em quem confia? Ou você dá ouvidos àquelas pessoas que você conhece há pouco tempo, pessoas que mal lhe conhecem e já apontam o dedo para os seus erros? E aí vai outra pergunta, direcionada aos confrades e às consórcias. Nós conhecemos aqueles a quem estamos ajudando? E os assistidos nos conhecem? Você já esteve familiarizado com as pessoas que quer ajudar? Você já teve coragem de perguntar alguma vez do que elas precisam com mais urgência? Ou levar alimentos é uma regra da Sociedade de São Vicente de Paulo que não ousamos descumprir? Há casos como este. Quando o vicentino teve acesso ao armário de alimentos da família, deparou-se com sacos de arroz e feijão estragando. Porém, quando pediu um copo de água, percebeu que aquela família não tinha um filtro para purificar a água que bebia toda hora. As barriguinhas salientes das crianças não era resultado da gula, mas dos vermes que tinham acesso fácil àquela família. Mais de 50% das famílias brasileiras vivem em residências insalubres, que não são saudáveis nem higiênicas. Precisamos fazer algo mais que simplesmente levar alimentos toda semana para as famílias. Uma vez em uma palestra, um confrade fez um comentário que faz pensar até hoje. Ele falou que, se vivesse nas condições em que as famílias assistidas vivem, ele seria uma pessoa muito pior que aqueles assistidos que são apontados como os grandes problemas para a conferência. E fez a pergunta: e você? Se vivesse nas condições que as famílias assistidas vivem, numa casa pequena, sem o mínimo de privacidade, com 10 pessoas vivendo em 30 metros quadrados, a metade do tamanho do banheiro da suíte de alguns apartamentos da cidade de São Paulo, pais e filhos dormindo no mesmo cômodo, tendo relações sexuais ali, junto com seus filhos, o que você faria? A resposta foi certeira. Eu seria muito pior que aquele assistido que mais me deu trabalho e que já me fez passar mais raiva nos meus anos de vida vicentina. Nós só teremos condições de trabalhar de verdade pela plena promoção das famílias assistidas quando realmente as conhecermos. Será nos contatos seguidos, se dermos condições para tal, que as pessoas passarão a confiar em nós. Precisamos ser mais pacientes em nosso trabalho de promoção. Nossas visitas precisam ser mais significativas e com mais disponibilidade de tempo. Porém, não devemos ser inconvenientes e atrapalhar a família ficando um tempo excessivo na sua casa. Não podemos optar pelo caminho mais fácil, cortando a família da conferência. Sabemos que em alguns casos podemos estar até atrapalhando uma família, e aí sim devemos mesmo deixá-la. Nas muitas conferências, quando encontram um quadro difícil, optam pela solução mais cômoda. Essa família não quer nada, vamos deixar de assisti-la. Lembremos-nos, meus irmãos, essas são as que mais precisam de nós. Diz Mário Quintana: procure-me amar quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Essa frase deve nos assombrar sempre. Aquele que mais dá trabalho à conferência é, talvez, o que mais está precisando de nós. A promoção das famílias assistidas será conquistada somente após recuperarmos a dignidade e a autoestima das pessoas dessa família. A promoção não terá êxito se pensarmos que depende somente de nós,
Poderemos sim apoiar e lutar pelos direitos e por uma vida de justiça para essas famílias, mas elas precisam ter a sua dignidade de volta e assim conquistarem elas mesmas sua promoção. Precisamos de mais ousadia, como pedia nosso principal fundador Frederico Ozanam, no atendimento e no contato com os pobres. A Sociedade de São Vicente de Paulo pode fazer muito mais por essas famílias assistidas. Dar alimento e roupa é um lindo trabalho feito por nós, mas temos muito mais o que fazer. As conferências precisam também atuar em outras frentes com as nossas famílias. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Nem tudo poderá ser feito por nós neste trabalho. Os problemas de vícios, drogas legais ou não, promiscuidade, trabalho escravo e outros precisam ser orientados por profissionais mais capacitados. Busquem apoio nas associações e órgãos especializados para ajuda aos diversos problemas, nos alcoólicos anônimos, nas assistentes sociais, nos psicólogos. Para ajudar as famílias, não podemos ter vergonha de buscar esses apoios e, principalmente, não podemos ter desânimo para enfrentar estes desafios. Caros confrades, caras consócias, lembremos-nos agora do início deste artigo. Antes de buscar colaborar na promoção dessas famílias, precisamos conhecer e nos aproximar delas. Ninguém se abre ou confia em quem não conhece, com raras exceções. Muitos confrades querem ainda, na fase de sindicância, saber tudo sobre a família, invadem sem dó sua privacidade, encostam os pobres na parede para obter todas as informações. Meus irmãos, isso é função de detetives ou da polícia. Na nossa função de vicentinos, não é não. As informações serão passadas quando houver confiança mútua entre assistidos e vicentinos. Tenhamos calma. A visita de Maria à sua prima Isabel, que pode ter sido exemplo também para Frederico Ozanam, foi feita com calma e afeto. Ah, mas elas eram primas, alguém pode dizer. Mas os pobres que visitamos são nossos irmãos e nossos senhores e mestres na visão de São Vicente de Paulo. Para reflexão em grupo, você conhece as famílias assistidas por sua conferência? Partilhe com sua conferência a história de uma das famílias assistidas. De onde vieram? Quais são seus sonhos? Quais as suas principais dificuldades? E para você, uma questão para a sua intimidade, você e Deus. Você já invadiu a privacidade de uma família assistida? Como você deve fazer para que isso não ocorra novamente? Faça seu exame de consciência e de coração. Meus caros confrades, consócias e aspirantes, queridos amigos, aqueles que nos veem, como nós podemos ver, esse texto ele é praticamente autoexplicativo. Muito pouco se tem a complementar. Foi muito bem colocado pelo confrade Kaique. A primeira questão básica é: nós sabemos o que o nosso assistido realmente precisa? Porque na ânsia de querermos ajudar, muitas vezes nós levamos ou damos para eles aquilo que nós achamos que eles precisam, sem ter o cuidado de perguntar, sem ter o cuidado de ter a certeza de que estamos dando realmente o necessário e não apenas aquilo que nós achamos que é necessário. Outra coisa importante, e uma coisa que eu vivo batendo há muito tempo. Há um tempo atrás, a gente ouvia falar, e era comum esse pensamento, de que o confrade, a consócia, tinha que separar a ação vicentina da amizade. Ou seja, o confrade e a consócia não poderia ser amigo da família assistida, porque isso poderia, de certa forma, atrapalhar o trabalho. Quando, na realidade, foi colocado muito bem nesse texto, é justamente o contrário. Nós iniciamos o nosso trabalho, sim, como vicentinos e como assistidos, e começam a se conhecer. E nós precisamos aprofundar essa relação, esse conhecimento, até o ponto em que não exista mais a diferença entre o vicentino e o assistido.
mas que nós nos tornemos amigos visitando amigos. Que nós façamos parte daquela família e ela faça parte da nossa família da conferência. Que nós sejamos um. Porque o texto deixa bem claro, e eu compactuo também deste pensamento. Ninguém vai confiar naquela pessoa que ele não conhece. A confiança só vai existir plenamente quando nós quebrarmos as barreiras, quando nós derrubarmos aquele muro que separa o vicentino daquela família assistida e a amizade comece a prevalecer. Porque aquela família vai confiar naquele amigo que está visitando, mas ele não vai confiar no vicentino que está chegando agora. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, temos que ter esses dois cuidados nas nossas visitas. Dar o que realmente aquela família precisa e sermos para ela motivo de confiança. A regra da sociedade fala que o vicentino serve com esperança, ou seja, nós precisamos levar a esperança para aquelas famílias, para que elas possam realmente se autopromoverem. Nós somos a ferramenta que Deus colocou nas mãos daquela família para que ela possa se promover. E para isso nós precisamos quebrar a barreira da desconfiança, quebrar a barreira que separa a nossa amizade da amizade daquela família. Nós temos que nos tornar verdadeiramente irmãos, amigos, para que eles possam confiar em nós. Nós precisamos levar para eles aquilo que eles precisam, mas por isso precisamos saber o que eles precisam. E eles só vão falar para você, só vão falar para mim o que eles realmente precisam quando eles confiarem em nós, quando nós formos realmente amigos, visitando amigos. Toda a visita é uma visita sensível. Nós temos aquelas visitas que nós gostamos de fazer porque ela nos preenche, aquela família que não dá trabalho, aquela família que nos ajuda nos evangelizando no dia a dia, mas ela também é uma família sensível, se nós formos analisar, porque nós estamos entrando dentro da casa dela, dentro do espaço dela, e nós temos que ter muito cuidado para não invadirmos a privacidade delas. Meus queridos, fica aqui esse breve comentário de um texto que com certeza por si só já é autoexplicativo. Cuidado! Aquela família que mais dá trabalho para você, aquela família que você tem vontade de não visitar, aquela família que só dá dor de cabeça, e nós temos sim famílias assim. São Vicente de Paulo, nessa época, dizia: o nosso pobre é exigente. E às vezes eles exigem coisas que nem nós mesmos temos, mas é essa família que vai te santificar. É essa família que vai te levar para o céu. Cuidado para não desistir de um projeto que Deus colocou na vida da sua conferência, que Deus colocou na sua vida. Fiquem com Deus. Pierre Chouard, presidente Chouard. Pierre Chouard. Vamos lá, de novo. De novo. Prontos a... De novo. Aquelas figurinhas carimbadas. Pela plena, essa frase deve assombrar sempre, nos assombrar sempre. Essa frase deve nos assombrar sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Luna, luna, luna.